Bem-vindos ao Bunker, e hoje os melhores livros do ano. Primeiro eu queria dizer que eu acho que a gente vive um bom momento cultural no país, por mais que os indícios digam o contrário. E por mais que a gente às vezes fique tão atento às coisas ruins que a gente não preste atenção no que pode estar acontecendo de bom por aí. Sim, pode ser pequeno, sim, pode ser ainda ínfimo diante da avalanche de besteira que assola o país o tempo inteiro, mas isso também não é nenhum privilégio da nossa época. Voltando, o que eu acho realmente é que vivemos um momento em que, especialmente na literatura, existem autores, artistas que estão realmente preocupados hoje em dia em contar uma boa história, em narrar uma boa história, menos preocupados em defender ideologias ou posições socioeconômicas em seus romances e mais preocupados em contar realmente boas histórias. E uma outra coisa que eu acho legal ressaltar é que esses autores também não estão preocupados em escrever para um grupinho fechado. Você percebe que eles dominam a técnica narrativa e dominam a linguagem, mas eles não se perdem nos labirintos da linguagem. Eles não estão escrevendo para um grupo seleto de pessoas. Eles estão realmente escrevendo para um grande público, para um público maior, para um público leitor maior. Se o grande público leitor não se interessa, aí cabe a nós fazermos a ponte e tentar trazer esses autores a um conhecimento maior de pessoas por aí. Enfim, eu acho que literatura também no Brasil é uma coisa que, infelizmente, ainda é para muito pouca gente. E lá vou eu fazer mais um vídeo sobre livros e leitura. Sei lá, já fazer um canal de culinária uma hora dessas. E o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é o do Rodrigo Duarte Garcia, O Invernos da Ilha, que é um dos grandes romances de aventura já escritos em terras brasileiras. Pois o que não é demérito nenhum, tá, gente? Escrever um bom romance de aventuras. Joseph Conrad que o diga. Aliás, o diálogo que o Rodrigo Duarte trava com Conrad e com Melville também, é um dos escritores preferidos aqui do Bunker, é claramente exposto no livro. Ao contar a história do Florian Lynx, o Rodrigo Duarte Garcia vai construindo um painel de referências culturais que vai desde a série Vagalume, da nossa infância, pelo menos da minha geração, que eu sei que leu, tanto quanto das grandes aventuras do cinema, como A Caçadores da Arca Perdida, Goonies e assim por diante. Mas para além disso, além desse lado aventureiro, existe também aí essa reflexão sobre a condição humana, sobre os nossos pecados e sobre a nossa esperança à sombra da cruz. Os Invernos da Ilha é o primeiro romance a ser indicado aqui pelo Bunker. E há poucos dias eu fiz um comentário no meu Facebook falando de dois escritores que usam bandas de heavy metal, no caso Iron Maiden e Mayhem, para pontuar a presença do mal em seus romances. E isto está aí o heavy metal fazendo parte da grande literatura brasileira. O primeiro romance que faz isso é o do Diogo Rosas, Até Você Saber Quem É. Tem uma pequena referência aqui ao Iron Maiden logo no começo do livro, e aí eu já, opa, o livro é legal só por causa disso, eu já gostei daí. Mas, tirando obviamente a brincadeira aqui em relação ao Iron Maiden, o que o Diogo consegue é escrever um pequeno, sucinto romance, mas com uma carga metafísica muito grande, assim. Eu gostei muito desse aspecto do romance do Diogo, que tem muito engraçado que o romance do Diogo, pra mim, tem muitas coisas interessantes, porque ele termina tratando de um ambiente cultural no qual eu cresci. Isso ele cita a Livraria Cultura, cita o Bruno Tolentino, cita várias discussões que aconteciam no meio cultural paulistano e dos quais eu acompanhei, se não dentro desses ambientes, pelo menos ali como uma testemunha privilegiada dos assuntos. Então isso já me atraiu muito também no romance do Diogo, mas o que é realmente interessante é ele tratar de uma coisa que você vê ressurgindo hoje na literatura, que é trazer a presença do mal como influente na vida das pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente talvez não pare muito para pensar, mas, por exemplo, tem toda uma tradição na música americana, por exemplo, de tratar dessa questão da presença do mal, dos pactos diabólicos e fáusticos na vida dos grandes artistas. E ao contar a história do Daniel Hauptmann, que é o personagem que faz esse pacto em determinado momento do livro, o Diogo consegue essa profundidade metafísica, resgatar essa profundidade metafísica da discussão sobre o mal. E isso com uma prosa ligeira, uma prosa gostosa de ler, assim, que você realmente vai se interessando. E eu só fiquei com uma dúvida mesmo, que um dia eu vou perguntar pro Diogo pessoalmente, se Deus quiser, aqui no programa, que é saber do Diogo se ele realmente contou quantas vezes o Guimarães Rosa cita o nome do capiroto lá no Grande Sertão Veredas.
Até Você Saber Quem É, Diogo Rosas, nosso outro livro aqui recomendado do Bunker deste ano. Falando no mal, falando em heavy metal, falando em Mayhem, tá aqui ó, fãs do Mayhem, leiam isso aqui ó, leiam aqui Abaixo do Paraíso do André de Leones, mas depois não digam que eu não avisei, que é um dos romances mais brutais e perturbadores que você pode ler na sua vida. O André de Leones aqui, ele também com uma técnica narrativa bem interessante, bem direta, descrições, muito bem escrito o livro. O de Leones, ele trata do mal assim, e não de uma forma crua, bruta às vezes, e que talvez perturbe algumas pessoas. Então tomem cuidado quando forem ler aí o livro do Leones para não ficarem tão chocados. Uma dica é, se vocês gostaram do romance Lavoura Arcaica do Raduan Nassar, podem ler sem medo o Abaixo do Paraíso, porque existe um diálogo entre os dois livros, pelo menos é o que eu aqui, na minha modesta opinião de leitor, consigo identificar, que é não só a questão familiar que se impõe aos personagens, das relações familiares, melhor dizendo, como também essa presença também do mal no livro, também no mal intrínseco aos personagens. Por isso, aliás, a citação do Mayhem eu acho que faz parte dessa grande pontuação em relação ao mal. Mas talvez a grande diferença em relação ao livro do Raduan Nassar é que no livro do Raduan Nassar existe ele se fecha em si mesmo em um niilismo brutal. No livro do Leones tem esse niilismo no final, tem essa coisa densa, só que existe um momento ali em que o personagem principal chega a ter um vislumbre não de redenção, mas um vislumbre de caridade talvez, mas que ele termina fugindo desse vislumbre de caridade, desculpa, e segue a sua vida. Aliás, outra coisa importante do livro é mostrar o quanto as podridões que vemos nos nossos políticos, no poder, tudo, tem assim o seu espelho em certa podridão da nossa vida particular, dos nossos demônios internos, melhor dizendo. É isso aí, Abaixo do Paraíso, André de Leones. Eu gostei tanto do livro que até comprei os outros livros dele para ler. Esse foi o primeiro livro dele que eu li e gostei bastante. E por fim aqui, o outro livro que eu queria indicar é Um Nazista em Copacabana, do Biratan Moharek. Aqui ó, Biratan Moharek. E não se deixe enganar pelo título. Um Nazista em Copacabana não é um romance policial para descobrir quem é o nazista de Copacabana que está matando as pessoas, ou coisas do gênero que você pode encontrar por aí em qualquer livraria meia boca do país. Não, O Nazista em Copacabana é um grande painel humano da sociedade brasileira. É um dos romances mais... Cara, juro, eu fiquei embasbacado com esse livro. O livro é muito bem escrito. Ele, pra mim, tem aquela coisa do Homem Sem Qualidades, do Roberto Musil, que é uma característica quase fenomenológica, olha, eu usando palavras difíceis pra vocês aí, de querer descrever a realidade em todos os seus pormenores, em todas as suas nuances. E, cara, o Biratan consegue isso não só muito bem, mas ainda contando uma baita de uma história. E o Biratan consegue isso de uma forma que, me perdoem a palavra, que é um desbunde literário. É isso aí, no bom sentido, tá? Você realmente chega uma hora do livro que você está encantado com o modo como ele está escrevendo e descrevendo as situações, os dramas dos personagens, uma situação biológica específica de um personagem, ou um emocional do outro, e tudo isso traçando paralelos com a nossa realidade corrupta, com a nossa realidade baixa, mas aqui também diferente um pouco do Diogo e diferente do André de Leones bastante, o Biratan ele não se deixa levar por um profundo niilismo. O final do livro é um dos finais mais singelos e bonitos que eu já li também. É muito interessante, eu gostei muito do modo como ele amarra o final do livro de uma forma que nos dá aquela sensação de paz depois de uma tormenta toda. Pois é, o Biratan Moharek tá aí, um grande livro, um livro que, modestamente aqui, na minha modestíssima opinião, eu acho que entra assim pro nosso panteão assim de grandes novos autores. E partindo aqui pro outro lado, o lado mais intelectualizado do Bunker, não tem como não indicar para vocês O Elogio do Conservadorismo, do João Camilo de Oliveira Torres, não só como um grande livro, mas também como talvez o exemplo dessa ideia que acontece hoje no país, que é do crowdfunding, das
microeditoras que são bancadas pelo apoio das pessoas, dos indivíduos mesmo, aquela pessoa que vai lá e contribui para a publicação do livro. Para mim é o grande representante deste momento cultural do país, esse acontecimento que vemos hoje em dia, é este livrinho aqui, publicado pela Arcadia, com o prefácio do Bruno Garchagen. E o que a Arcadia faz aqui é resgatar as ideias e o pensamento de um dos grandes conservadores do país, o João Camilo de Oliveira Torres, e isso é extremamente importante para o nosso momento atual, no momento de discussão de ideias, no momento de discussão do que é o não conservadorismo no país, de uma postura conservadora diante do caos que se apresenta no país atualmente. O prefácio do Bruno, só por si só, já vale o livro, mas está aí. Eu acho que o Elogio do Conservadorismo é um livro extremamente importante que deve ser lido por todos aqueles que se interessam não só pelo conservadorismo, mas pela nossa tradição, pela nossa história e querem compreender melhor quem somos nós no final das contas. E falando de quem somos nós, não tem como não indicar o livro do Francisco Ratzo, A Imaginação Totalitária, e não só porque o Ratzo é meu amigo, mas porque o livro é extremamente importante para entendermos novamente o momento atual em que vivemos, para entendermos aquilo que gostaríamos e pretendemos ser. E para mim o livro tem importância e tem peso porque a sua reflexão filosófica, a sua reflexão política parte justamente de uma reflexão sobre si mesmo, sobre o mal que carregamos em nós mesmos. Sem essa visão, sem esta centralidade única, talvez o livro fosse apenas mais um livro de filosofia ou mais um livro de ciência política, mas justamente essa postura confessional, essa postura reflexiva sobre aquilo que faz de nós seres totalitários é que tem importância, é o que tem peso. E é isso, no final das contas, que faz o livro A Imaginação Totalitária, do Sr. Francisco Ratzo, estar aqui no nosso bunker especial de fim de ano. Um livro que, de certa forma, dialoga com esse livro do Ratzo, esse aqui, O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. O Fim do Homem Soviético é um grande painel, uma grande reflexão sobre as desilusões políticas. Acho que esse talvez seja a melhor maneira de resumir o livro. Aliás, curiosamente eu não sabia, foi traduzido por um camarada, o Lucas Simone. Aliás, foi bela tradução, hein, Lucas? Parabéns. Mas tá aí, o Fim do Homem Soviético, como eu falei, ele de certa forma dialoga com a Imaginação Totalitária do Francisco Ratzo, porque ele vai mostrar o quanto a esperança na política pode ser devastadora para os indivíduos, para as comunidades, para um povo mesmo. Eu fiquei realmente impressionado com o livro, eu não esperava que fosse tão impactante e tão e tivesse uma reflexão tão profunda sobre a condição humana. Bom, ela é russa, né? Talvez fosse esperado isso. Tá aí, O Fim do Homem Soviético. E lá fora, vamos falar um pouco aqui sobre algumas coisas que eu li que foram publicadas fora do país. Eu começo aqui com The Bed of Procrusts, os aforismos do Nassim Nicholas Taleb, que é um livrinho que podia ser traduzido aí, hein, pessoal? Pô, é muito legal, tem vários, como falei, são vários aforismos, eu já citei aqui em outro momento, mas que vale a pena porque você pode carregar no bolso, ele é pequenininho, dá pra dobrar, ler na hora que você tá tomando um cafezinho, e, cara, é muito bom, cheio de pequenos, grandes insights pra sua vida. The Bed of Procrusts, Nassim Nicholas Taleb. E falando de um ponto de vista mais teológico, intelectualizado, denso, Christ's Descent into Hell, que é da Lira Pitzchik. Isso aqui é teologia braba, teologia da boa, que é o seguinte, e que mostra o quanto as discussões realmente teológicas são densas mesmo hoje em dia, que não é uma coisa presa no passado, que você só encontra no passado. Aqui a autora, ela pontua o diálogo teológico entre João Paulo II, o Joseph Ratzinger, Bento XVI, mas aqui como Ratzinger, e o Hans Urs von Balthasar, sobre o momento em que Cristo encontra-se no inferno. E aí ela mostra as visões teológicas divergentes e complementares deste momento da vida do Cristo. Extremamente interessante, extremamente sério e, mais importante, mostra pra gente que uma verdadeira discussão teológica não se faz no Facebook.
E influência profunda aqui no trabalho do Bunker é o trabalho desses dois autores aqui, o Gregory Wolfe e o bispo Robert Barron. O Gregory Wolfe, na verdade esse livro aqui, The Operation of Grace, é um livro do final do ano passado, mas que eu li este ano apenas, que são ensaios. Desculpa, já existe um livro dele traduzido aqui no país, que é o Beleza Salvará o Mundo, que eu já recomendei aqui também. E esse aqui é um outro livro dele, que é uma coleção de ensaios sobre arte, fé e coisas afins aqui do Bunker. E que não foi traduzido ainda, mas está aí, Gregory Wolfe, The Operation of Grace. O outro livro é o Vibrant Paradoxes, do bispo Robert Barron, que foi publicado esse ano, não tem tradução, aliás, de nenhum livro dele aqui ainda. Também já indiquei outro livro dele aqui chamado Seeds of the Word, e que devia ser traduzido por alguém. Por favor, traduzam aí. É um desses autores que buscam na modernidade a presença de Deus, a presença de uma espiritualidade mais profunda, mais séria, e que está aí debatendo e dialogando com o que há de mais moderno no mundo. E eu tinha falado aqui, quando eu falei sobre séries, deste pequeno livro de Mr. Robot, que é do Sam Esmail e da Courtney Looney. E não só eu faço aqui já de novo a referência ao vídeo que eu fiz sobre as melhores séries do ano, e Mr. Robot está nessas grandes séries do ano, mas este livrinho aqui é um achado da literatura de ficção. Por quê? Porque ele não apenas é o diário do personagem principal da série, o Elliot, mas ele é o seguinte, ele é escrito como se fosse realmente um diário. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele é todo escrito à mão. Ele é todo marcado. E aí você tem umas brincadeirinhas no meio aqui, que são, tipo, o livro tem umas manchas, aí tem um bilhete no meio do livro com uma coisinha aqui. Ai, dá pra ver aí? Dá, né? E o Elliot é um personagem que tem vários problemas de personalidade. E à medida que você vai lendo o livro, você nota que existe até uma mudança na caligrafia quando esses problemas se impõem. Fora isso, você ainda tem aqui, que eu já falei, você tem umas coisas assim que, cara, eu queria ser hacker pra sacar dessas coisas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então é isso. O Diário do Elliot, de Mr. Robot, aqui como um dos melhores livros do Bunker. E por fim, Defenders of the Unborn, do Daniel K. Williams, que conta a história do movimento pró-vida nos Estados Unidos desde o início do século passado, década de 20, 30, até os dias atuais, trazendo aquilo que pode ser muito útil, que pode ser muito relevante para a discussão que se tem hoje no próprio país, no nosso país, sobre a questão do aborto. Então tá aí, Defenders of the Unborn, um dos grandes livros do ano. E é isso, gente. Eu acho que tá bom por hoje. Tem mais livro que não vai dar para comentar, que eu não tive tempo de ler ainda, que saiu, mas eu acho que aí já tá uma bela de uma seleção. E só para reforçar, se vocês tiverem dinheiro para comprar só 2 livrinhos este ano, um Nazista em Copacabana, do Biratã Moarek, e da Svetlana Alexievich, O Fim do Homem Soviético. O ano que vem eu espero que tenha uns autores com um nome mais fácil para falar aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. E se tudo der certo, o próximo programa vai ser sobre música. Tchau.